Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Queridos, eu venho trazer essa palavra que o Senhor me mostrou, me abriu, para lhe trazer um entendimento e principalmente uma injeção de ânimo, para que você saiba que o Senhor Jesus quer e vai fazer todo o possível para levar você ao céu. A palavra ela começa em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 7, que está escrito assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A palavra de Deus está mostrando aqui que em Jesus Cristo nós fomos assentados nos lugares celestiais em posição de honra. O nosso reflexo espiritual chega até lá. Para corroborar com isso, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Queridos, a posição de honra que o Senhor Jesus nos deu a nós, ela nos permite ser considerados reis e sacerdotes. Ora, mas a que ponto nós estamos para sabermos qual a profundidade dessa palavra? Saiba você que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Uma vez eu vi um pregador dizer assim: não, Deus não faz acepção de pessoa, mas ele tem os seus preferidos para usar. Não, 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 não. Não é verdade. Deus não tem os seus preferidos para usar. Na verdade, a palavra mostra que ele não faz acepção de pessoas, porque todos nós em Cristo Jesus somos um único corpo. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20 ao 26. Está escrito assim: Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Viu? Somos todos membros de um corpo em Cristo Jesus e todos nós temos uma importância no reino. Então, o que a palavra que o Senhor está mostrar aqui é que quando formos ressuscitados, nós vamos passar por 5 tipos de coroação. Em um deles, você, com a graça de Deus, vai se encaixar. E eu quero mostrar quais são as 5 coroas da qual nós estaremos sendo coroados. A primeira coroa, ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 9,
do versículo 25 ao 27. É a coroa incorruptível. Olhe quem é que vai se encaixar nessa coroação. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Essa é a primeira coroação. Quem é que vai fazer parte dessa coroação? Aqueles que venceram a carne, as paixões da carne. Aqueles que conseguiram resistir, conseguiram manter o corpo em santificação. Aqueles que não aceitaram as paixões que o mundo oferece. Aqueles que recusaram isso. Esses vão receber a coroa incorruptível. Para aqueles que conseguiram, se esforçaram e manter o seu corpo santo, agradável a Deus. Caíram, pode ter caído, mas se arrependeram e levantaram e continuaram. Eu vou manter o meu corpo santificado. Não aceitaram as paixões que o mundo oferece, as coisas que o mundo oferece para corromper o corpo. Não aceitaram isso. Não aceitaram a concupiscência dos olhos, nem dos ouvidos, nem do nariz, nem da boca, nem das mãos. Subjugaram o seu corpo à servidão. Esses vão passar dessa primeira coroação. Qual é a segunda coroa? A segunda coroa está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A coroa da vida. Está escrito assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem é que vai receber essa coroa, irmão Paulo? Os mártires, aqueles que deram a vida pelo Evangelho, aqueles que aceitaram a afronta e suportaram a afronta. Não só os mártires, aqueles que deram vida, mas aqueles que se submeteram a todo tipo de humilhação em prol do Evangelho. Esses vão receber a coroa da vida. Eu me recordo que quando eu era mais adolescente lá, meus 13, 14 anos, eu tinha um colega de classe que ele era crente. E ele abdicou de muitas coisas. E eu via que muitos humilhavam ele por causa disso, por causa das vestimentas, porque ele abdicava de certas coisas. E ele até falava, mas a palavra de Deus diz isso, aquilo. E as pessoas humilhavam ele. E ele suportou isso, ele não mudava o jeito dele. Eu era um que tentava persuadir ele de abandonar a fé dele. E ele não abandonava. Isso com o quê? Com 13, 14 anos. Para esses, a coroa da vida está reservada. Não só para os mártires. Tem muitos que perderam a vida por causa do Evangelho. Esses também receberão a coroa da vida. Qual é a terceira coroa da qual o Senhor Jesus vai nos dar? Está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Aliás, vamos ler do 2 até o 4. Está escrito assim, ó. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória.
Essa é a terceira coroação, a coroa da glória. Quem vai receber essa coroa, irmão Paulo? Aqueles que estão na obra do Senhor. Aqueles que apacentam, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui, apacentam a igreja, tem ministério dentro da igreja, e que não só isso dentro da igreja, mas fazem a obra de uma igreja. A obra da igreja. Irmão Paulo, eu não tenho ministério nenhum, mas eu gosto de ir nos hospitais. Eu gosto de ir nas vilas, levar uma palavra, levar um alimento. E para esses a coroa de glória está reservada. Irmão Paulo, eu não tenho ministério dentro da igreja, mas como me pedem para mim pegar e interceder pelas pessoas, orar, para esses está reservada a coroa de glória. A coroa de glória está para aqueles que fazem a obra que o Senhor Jesus mandou. Lembre-se lá daquela passagem que ele disse: vinde, entrai-nos no reino do meu Pai, benditos, no meu reino, benditos de meu Pai. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e fosse me visitar. Aí alguns vão pensar, Senhor, quando nós fizemos tudo isso? Quando fizeram a um desses pequeninos, fizeram a mim. Coroa de glória está reservada. Qual é a quarta coroa? A quarta coroa, da qual nós veremos a coroação, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça. Quem é que vai receber? Aqueles que amam o Evangelho, que amam a palavra de Deus, que amam a vinda e desejam a vinda do Senhor Jesus novamente. Se você é daqueles que você é voltado para as coisas de Deus, que você tem prazer em ler a Bíblia, você tem prazer em orar, você quer saber das coisas do alto, você não mira as coisas aqui da terra. Se você sente prazer, a sua satisfação está em ler a palavra de Deus, em orar, em ouvir uma pregação, em falar de Jesus, para você está reservada a coroa de justiça. Lembre-se lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus disse assim, ó: mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coroa de justiça. E qual é a última coroa que nós vamos ver a coroação? Essa está em Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A quinta coroação é a coroa de filho. Quem recebe essa, irmão Paulo? É aqueles que não tiveram tempo suficiente de produzir obras. Você nunca leu aquela palavra que diz assim, e será que nos últimos dias aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Nunca se depararam com aqueles que no leito de morte aceitaram o Senhor Jesus? O meu irmão foi um exemplo. No leito de morte ele aceitou o Senhor Jesus e está lá na glória. Aqueles que se rendem no último momento. Nós temos um testemunho na nossa igreja de um irmão de uma diaconisa que muito elas oraram por ele. E aí o que aconteceu? De tanto elas orarem, ele aceitou o Senhor Jesus. E ele tinha até um diagnóstico de morte.
E o Senhor Jesus tirou ele do leito de morte, ele foi na igreja, se entregou ao Senhor, aceitou de coração, passou dali alguns meses, o Covid pegou ele. Ele recebe a coroa de filho, porque não deu tempo de fazer as obras, mas recebe a coroa de filho. Porém, essa palavra, ela tem algo importante que vocês precisam saber. Você não pode escolher nenhum desse tipo de coroação. Isso é uma consequência, não é um objetivo. A palavra de Deus diz, no próprio livro de Timóteo, ele está dizendo assim, ó, não sabe que todos que correm no estádio, todos correm com um único objetivo de alcançar o prêmio, correis de forma que alcanceis. É isso, essa é a orientação. Você não pode mirar nenhuma dessas coroações aqui. Essas tem que ser uma consequência. Você tem que mirar e não ficar parado no reino de Deus, mas mirar naquilo que o Senhor falou. Ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazeis discípulos, orar pelos enfermos, expulsar demônios, curar enfermos. Nós temos que fazer essa obra, a obra da igreja, sem mirar isso aqui. Aliás, se a pessoa pensar que mirar isso aqui, querer se basear nas coroação, a pessoa vai perder a salvação. Porque o Senhor Jesus, ele foi bem claro, ele diz, aquele que quiser salvar sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida pelo amor do evangelho, esse a conquistará. Então, e outra coisa, a pessoa querer se basear também nas obras, vai passar por uma prova muito grande. 1 Coríntios capítulo 3, olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15, está escrito assim, ó. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Viu? A pessoa vai ser salva, mas vai ser salva com as obras todas em detrimento, ou seja, a obra não passou pelo fogo. Então, eu estou mostrando aqui a palavra que o Senhor está te dando ânimo, porque talvez você tenha pensado, puxa, eu não sei, não sei se eu mereço ser salvo, se eu tenho como ser salvo, eu não faço nada, eu não tenho nada para fazer, eu estou parado, eu estou isso, eu estou aquilo. Tantos aí, o meu pastor vai, evangeliza e vai e prega, ele vai ganhar uma coroa, vai ganhar... Não, calma, calma. Vai ter coroa para todos aqueles. O importante é que você entre no reino. E é entrado pela força. O reino se toma pela força, se esforçando. Se esforce bastante. Se esforce. Porque lá depois você vai saber qual é a coroa que você vai receber. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.